Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Seja mais uma vez bem-vindo à nossa super live aqui no Estação Enfermagem. Você de todo local do Brasil, São Paulo, também aí pelo mundo afora que curte nossa Estação Enfermagem, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui especial para você. Hoje nosso tema é sobre o Covid-19, o novo coronavírus. E hoje nós temos aqui uma participação ilustre, né? A doutora Regiane Keffler aqui conosco. Tudo bem, doutora? Boa noite. Ótimo, boa noite. Obrigada pela participação, Eu obrigada que pela agradeço oportunidade. muito por você estar aqui conosco. Imagina, Viu? um prazer. E hoje nós vamos falar sobre essa pandemia mais uma vez, né? Você que acompanha a Estação Enfermagem tem acompanhado as nossas lives que nós realizamos aqui, né? Falamos sobre um pouco do coronavírus, as diferenças, a questão do isolamento social, a questão da prevenção. Nós temos incentivado muito essa questão. Também live no Instagram, ou seja, falamos muito sobre essa pandemia, né? E eu quero apresentar, nós já apresentamos o Boa Noite, né, aqui, mas a doutora Regiane é uma figura ímpar, eu gosto muito dela. Temos amizade há muito tempo, né, doutora? Muitos anos. Praticamente 13 anos. Nos conhecemos fora da área da saúde, né? Mas hoje nós estamos aqui como profissionais da área, né? A doutora é médica. Eu queria que você se apresentasse, doutora, por favor, antes de a gente começar a live, qual a parte que você atua, por favor. Claro. Meu nome é Regiane Keffler, eu sou médica do trabalho, já fui médica da família, a minha primeira formação antes de ser médica do trabalho, e eu atuo dentro das empresas, cuidando dos funcionários, da saúde dos funcionários, e nesse momento, numa empresa de atenção que é considerada essencial, e numa outra empresa que cuida de 3 hospitais, então lidando diretamente com os funcionários da área da saúde. Ok. Trabalha há quanto tempo, doutora, já nessa área? 16 anos. 16 anos? 16, é. Tudo isso? Pois é. Tem certeza? Pois é. Bom, queria saudar aqui os nossos seguidores, já temos aqui alguns, Bruna, Rita, Regina, enfim. Hoje o nosso tempo é mais curto, a gente vai dar uma incentivada. Vamos resolver aqui, porque eles sempre brigam. Tiago, por que você não me deu boa noite? Eu preciso mandar um beijo para os 2 Douglas também. Beijos. Vou mandar. Todos sejam bem-vindos, fiquem à vontade aí para que a gente consiga ter um bom bate-papo. Então hoje é bate-papo sobre o Covid-19, o novo coronavírus. Doutora Regiane, a gente sabe que nós estamos numa pandemia, né, em relação a essa doença. Muitas pessoas estão preocupadas, muitas pessoas não se atentaram ainda, né, à grande questão. E muitas pessoas pensam que é um período de férias, né? Então tá tudo tranquilo, essa fase vai passar como qualquer outra. A gente sobreviveu à ebola, sobrevivemos à febre amarela, sobrevivemos à febre tifoide, sobrevivemos ao H1N1, H1N1, ao MERS, gripe suína, né? Então, e ainda bem que sim, né? Mas, sim, claro, mas né? nós temos que ter os cuidados necessários para isso. Realmente. Sim. Mas assim, ainda não se atentou à questão da gravidade do problema, mas também assim, muitas pessoas pensam positivamente, não, isso vai acabar, mas estou fazendo a minha parte. Sim. O que é o Covid-19, doutora Regiane? O Covid-19 é a doença que o coronavírus causa. Né? Então, assim, nós temos vários tipos de coronavírus. Coronavírus é uma espécie de vírus que ele chama corona, que vem do latim coroa, porque o formato dele, ele parece que tem uma coroinha em volta, né? Quando a gente olha no microscópio, a gente vê um formatinho muito peculiar. E ele foi apelidado, nomeado de coronavírus por causa disso. É um RNA vírus de estrutura muito simples, que a gente já descreveu desde 1960, está descrito. São vários tipos diferentes, porque os vírus mutam muito, eles sofrem mutações genéticas, né? Como qualquer outro vírus. E nesse momento a gente está lidando com uma cepa mais grave, mais agressiva, mais complicada. A gente tem inúmeros outros tipos que até então, em 1960, quando foi descrito, ela causava uma enteritezinha, né? Uma diarreia, uma náusea, vômito, um quadro de queda de estado geral, um quadro de gripe simples, né? Um narizinho entupido, uma coceirinha de nariz, passava muito batido. A gente tem descrição de coronavírus em animais, que não é o mesmo corona que o nosso, né? Nos animais eles não causam síndromes respiratórias, causa só o quadro de enterite, então dá uma diarreia, dá uma náusea, o animal fica meio caidinho. Tem vacina para cachorro, para gato não, né? Então assim, mas são vírus diferentes, eles são da mesma família, porém de cepas de linhagens diferentes.
O vírus que atinge os animais não é o mesmo vírus que atinge a gente. Não é. É bom deixar isso bem Então, claro. por Muitas que a pessoas gente está falando confundem. isso? Exato, porque tem muita desinformação a esse respeito, muita gente sacrificando os animais, abandonando animais na rua, achando que o seu cachorro, o seu gato pode ser uma fonte de infecção. Não é, não é. Tá? Mesmo os animais que foram testados positivos e que foi encontrado o coronavírus, por exemplo, aquele caso que encontrou nas fezes dos animais, a gente não tem como saber se isso veio do intestino do animal ou se porque o dono que era contaminado com o novo coronavírus, manipulando aquelas fezes ou manipulando o animal, não contaminou ali, ou não tossiu naquele ambiente, né, não espirrou, enfim. O que é importante saber? Um animal por si só não transmite. Ele pode ser um veículo no sentido de objeto. Então, por exemplo, nós estamos aqui com o celular na mão. Se eu tossir, cuspir, espirrar em cima desse celular, e todos os vírus aqui estão aqui nessa superfície, e você, eu estou contaminada, e o Thiago chega aqui, pega esse celular, ele está entrando em contato com os meus vírus. Mas ele não adoece só de tocar no celular. Ele vai adoecer no momento que ele pôr a mão na boca, no nariz, no olho. Porque o vírus não penetra na sua pele íntegra. Isso também é importante falar, porque tem gente muito confusa a esse respeito de não poder tocar nas coisas. Sim, você pode tocar nas coisas, desde que você não toque no seu rosto, desde que você não toque numa mucosa depois. Por isso a higiene é tão importante. Por isso que a gente bate tanto na tecla de lave a sua mão com água e sabão. Essa cápsula do vírus, ela tem gordura. O que limpa a gordura? Sabão. Sabão. O álcool também limpa, ok. Mas você precisa sair desesperado e fazer o estoque, acabar com o estoque de mercado de álcool gel na sua casa? Não precisa, porque você tem água e sabão para lavar a mão na sua casa. É um dos mais efetivos. Exato, desde que você lave direito, com cuidado, pegando todas as áreas da mão, no dorso da mão, entre os dedos, né? Não esquece do dedão. Enfim, se você faz uma lavagem adequada, você não precisa de álcool gel. Deixa para usar o álcool gel quando você sai de casa, nos momentos que forem absolutamente necessários, obviamente. Você pegou lá no metrô, tá segurando a barra do metrô. Vai demorar para você sair e encontrar uma pia para lavar a mão. Você pega o álcool gel que está na sua bolsa e usa. Tudo bem. E toma cuidado para não tocar no rosto, porque é aí que você se contamina. Você coçando o olho, coçando o nariz, coçando a boca. Então, são esses os cuidados que a gente tem que tomar cuidado muito, muito, muito. Outra coisa, isolamento social. Já ouvi falar disso bastante no canal, mas a gente tem que reforçar isso, porque o que a gente está vendo? Que é vertiginoso, a linha de contágio é vertiginoso, está crescendo assim numa velocidade de progressão muito geométrica. E por quê? Onde que cresce mais? Nos lugares de aglomeração. Sim. E o que a gente também está vendo? Que a taxa de transmissibilidade do Covid, né, da doença Covid, do coronavírus, desse novo coronavírus, é maior, mais rápida do que do H1N1, do que de uma gripe comum. Então, assim, a transmissibilidade de eu espirrar e você pegar, você tem mais chance do que se for um H1N1, do que se for um adenovírus, do que se for uma parainfluenza. Então, assim, o cuidado de ter esse isolamento social, por que ele acontece? Doutora, mas é só uma gripe? Na maioria dos casos, sim. Sim, é uma gripe. Na maioria dos casos. Mas alguns casos vão ser extremamente graves e algumas pessoas vão morrer por causa disso, como já vem morrendo. E não é só do grupo de risco, não. Existem outros fatores também que a gente não conhece, é uma doença nova, né? Tá saindo informação todos os dias a esse respeito. E a gente está vendo pessoas jovens sendo internadas e sendo entubadas. Agora, claro que uma pessoa jovem que tem uma reserva pulmonar, que tem uma saúde maior, a chance dela sair e se recuperar da UTI é muito maior do que uma pessoa de idade, com comorbidades, né? Que tem várias outras doenças, enfim. Essa pessoa vai ter mais dificuldade, porque nós estamos falando de um parênquima pulmonar mais frágil, mais sensível. E o coronavírus afeta muito. Doutora Regiane, inclusive, olha, é muito primordial o que você está falando, porque eu estava lendo esses dias, até você como médica, o SARS-CoV, na época, ele teve mais de 8 mil casos, né? A gripe suína, ela teve um desastre muito grande, H1N1. Agora, o que você está falando muito importante, até reforça, porque as pessoas elas não entendem a questão que é a da velocidade de transmissão. Velocidade muito alta. Sim.
principalmente pelos casos de aglomeração. Ah, tá, Sim. mas H1N1 matou muito mais pessoas até pouco tempo Até atrás, pouco mas tempo nós estamos em atrás. abril, Sim. no dia 14 de abril, Já então matou mais reforça do pra que o gente ano essa questão da passado. Sim. velocidade, não é verdade? A quantidade de pessoas que morreu por Uhum. causa de H1N1 no ano passado, no ano inteiro, já é menor do que a quantidade de pessoas que morreram pelo Covid-19. Então, assim, nós estamos em abril, o frio ainda nem começou. E o que a gente estava conversando a respeito da questão do frio. A gente sabe que o vírus permanece vivo em superfícies por algum tempo. De minutos a muitas horas, dependendo do tipo da superfície, da temperatura, se tem luz solar, se não tem. São vários fatores envolvidos. Já tem até um estudo sobre isso. A questão é, no frio, ele vive mais do que na luz do sol, do que no calor. Então, assim, nós nem chegamos na época do frio ainda. Isso foi dúvida até de uma aluna hoje, né? A gente estava conversando, né? Ela mora em tal região, tá frio aqui. Existe mais propensão, Sim. Então, de ter o vírus? E não só por causa da questão do vírus ficar vivo mais tempo nas superfícies, mas por causa da questão de que quando tá frio, a gente tende a estar mais imunossuprimido. Exatamente. A gente pega os resfriados com muito mais facilidade no frio do que no calor. Normalmente a gente, né, essa história de não saiu com a roupa errada, não tá agasalhado adequadamente e tudo mais, você acaba caindo na sua imunidade. Uma pessoa com imunidade mais fraca está mais suscetível. Porque se eu tô com a imunidade perfeita, eu posso pegar um Covid-19, o Covid seria a doença, né? Na verdade, você pode pegar um novo coronavírus e não desenvolver sintoma nenhum, inclusive. Você pode nem saber que você já foi contaminado. Nem ter nenhum tipo de sintoma. Às vezes tem uma gripezinha, ou uma gripe gripal, ou de repente eu tenho uma síndrome gripal boba. E sabe o que a gente está vendo? Porque dá febre alta? Dá, mas também dá febre baixa. Nós temos uma gama de sintomas, assim, é muita coisa. A gente não tem um padrão. Dependendo da faixa etária, dependendo da condição prévia de saúde da pessoa, ela vai desenvolver mais ou menos sintomas. Tem pessoa que teve uma febrícula, que não chegou a ser febre, que é 37,8. Fez 37,4,5, tomou uma dipironinha, melhorou, passou. Aí ficou meio enjoado, uma dorzinha no corpo, testou e veio positivo. E o único sintoma que ela teve foi esse. A gente teve caso que não teve nenhum sintoma gripal específico, não teve febre, não teve tosse, não teve coriza, não teve diarreia, não teve náusea, não teve dor de cabeça. Sabe o que ela teve? Perda de olfato. Olha isso. E uma perda de paladar. E testou positivo. Agora, uma rinite pode dar perda de olfato? Pode. Rinite crônica faz perda de olfato. Não é porque você tá com o nariz aí meio obstruído que você não tá sentindo direito o cheiro das coisas que você tá com Covid, gente, por favor, não é isso. Gripe e rinite são coisas diferentes. E assim, e também tem muitas coisas que se a gente for ver, os sintomas são os mesmos. De uma síndrome gripal comum, de um adenovírus que é, né, nós temos o mesmo. O que é o medo? Por que a gente tá tratando o Covid, então, diferente do que uma gripezinha, como o pessoal tá falando, é só uma gripezinha. Por que não é? Porque uma gripezinha, embora mate muita gente, sim. De novo, nós estamos falando de um grupo de imunossuprimidos, um grupo de cardiopatas, de hipertensos diabéticos, de pessoas acima de 60 anos que são do grupo de risco. Elas estão mais suscetíveis a morrer por qualquer síndrome respiratória. Qualquer. Seja ela mais grave como H1N1, seja ela mais simples como o adenovírus. Mas ela pode morrer de adenovírus? Pode. Pode morrer de adenovírus, né? Agora, claro que é uma quantidade menor. Sim, o que é o problema do Covid? A inflamação que ele causa no parênquima do pulmão, no tecido pulmonar, é tão grande quando ele vem na forma grave, né? Que a gente está estimando aí entre 15% a 20% dos casos. 15% a 20% dos casos é muita gente. Tá? De 100 contaminados, pessoas, 20 pessoas vão para a UTI. Nós estamos falando de uma quantidade alta. Dessas 20, mais ou menos 15 vão precisar de intubação, né? De ajuda para respirar. O que é o problema do Covid? A intubação tem que ser precoce, porque ele faz uma angústia respiratória muito precocemente, às vezes no 4º, 5º dia de mal-estar, e por tempo prolongado. A média de intubação é de 14 dias. São 14 dias a 21. Essa média de 14 dias que essa pessoa vai utilizar toda a estrutura de uma UTI, inclusive um aparelho, um respirador, que não pode ser dividido, que é só para ela. É só para ela. Exatamente. E aí, nós estamos falando de um colapso do sistema. Essa é a grande questão do isolamento. Porque se todo mundo que adoecer for junto para um hospital, nós não temos como atender. Simples assim. Porque a gente não está tratando só de Covid-19. A gente está tratando do infartado,
A gente está tratando do cara que levou um tiro, que sofreu um acidente de carro, que está de pós-operatório e que complicou num pós-operatório que está precisando de uma UTI. Os nossos leitos, a média de ocupação de leito é 50% a 60%. Então, nós temos assim, fora do Covid, né? Fora dessa realidade, de ocupação normal de leitos. Agora, você imagina a gente ter 40% dos leitos livres, 40% de respiradores livres, né? Do aparelho livre, e a gente precisar de 300, 400, 500% do que existe de leito disponível. Por isso que o governo está tomando essas atitudes de fazer hospital de campanha, para atender só casos gripais confirmados, para desafogar o sistema público e particular, porque nós não estamos falando de colapso só no sistema público, não. Sim, claro. No sistema particular Também. também. É uma doença que não tem classe social. Não tem. Porque as pessoas no início, não, isso é doença de rico. É quem andou de avião e foi para a Europa. É quem foi para a China. É quem foi... Não é só... Não é. Basta uma pessoa estar contaminada e entrou espirrou ali perto num supermercado, perto de outra pessoa, essa outra pessoa leva para outra. Quando a gente vê, a gente tem uma gama de pessoas em progressão geométrica. Eu vou te contar como foi na nossa realidade. Exatamente o que eu ia te perguntar. Você é médica do trabalho, como é que tem sido lá no hospital? Lá, sim, nós cuidamos de 3 hospitais, dos funcionários de 3 hospitais que fazem parte do mesmo grupo. E os nossos hospitais têm uma característica especial em relação aos outros hospitais. Por quê? Porque são hospitais maternidade. Então, não é um hospital aberto ao público que atende, não é um hospital geral, que atende uma pessoa que vem de fora. Atende a grávida, né? Atende as coisas ginecológicas, né? O bebezinho recém-nascido. Então, assim, é uma realidade mais fechada, mais protegida do que um hospital que é um hospital geral. Num dia eu não tinha ninguém testado positivo. De repente eu tinha 1. 2 dias depois eram 3, 2 dias depois eram 5, 2 dias depois eram 15, de 15 pulou para 39, 39, 78, 78, 102. Com diferença de 2 em 2 dias. A gente atualizando o gráfico de 2 em 2 dias. É muito rápido. Claro. Isso num ambiente controlado, fechado e que não atende população geral. E quais são as medidas que a gente já está tomando nesse momento, nesse sentido, mesmo não sendo um hospital geral? O andar foi isolado para atender casos gripais. As UTIs foram separadas, então assim, quem tem a gestante que chega sem nenhum sintoma gripal vai entrar por uma porta no PS, né? O pronto-socorro está sendo separado e se tem sintoma gripal ou febre na triagem, já vai para outro local, separado para que as grávidas que estão saudáveis não tenham contatos com quem é suspeito, né? Então, assim, várias medidas de segurança. Os nossos funcionários que são da área de risco, e nós temos muitas, né? Muitas pessoas acima de 60 anos que estão trabalhando ainda, muitos cardiopatas, hipertensos, muita gente que toma medicação para doenças autoimunes e que são imunossuprimidos em algum grau, né, ou com anemia falciforme, ou com doença de Crohn, enfim, lúpus, tem vários casos de lúpus, e que a pessoa está controlada, mas está controlada e está trabalhando normalmente porque ela toma medicação que é um imunossupressor. Então, óbvio que a funcionalidade do sistema imune dessa pessoa é diferenciado em relação a quem não toma esse tipo de medicação. E a gente, como médico do trabalho, tem que tomar cuidado e proteger os nossos funcionários também. A gente não pode fechar o hospital. A gente não pode deixar de atender. Nós somos serviço essencial. Mas, por outro lado, nós temos que fazer o possível para proteger os nossos colaboradores, né? Toda a equipe médica, de enfermagem, os farmacêuticos, limpeza, todo mundo. Então, assim, a pessoa que tem... que é do grupo de risco, e eu estou falando isso para vocês que trabalham na assistência, se você é do grupo de risco, procure a medicina corporativa do seu hospital. Procure. Leve a receita, a comprovação da sua doença, um laudo, o relatório do seu cardiologista ou do médico que te acompanha. Leve. Por quê? Porque você pode ser realocado para outros setores, que é o que a gente está fazendo. Essas pessoas não vão atender no pronto-socorro. Por quê? Porque pronto-socorro você não é um ambiente controlado. A pessoa pode chegar tossindo, pode chegar febril, você não sabe. Você pega qualquer tipo de paciente. E aí existe uma triagem, mas são vários sim, casos. Mas você fazer essa triagem, você está exposto ao primeiro caso. Exatamente. E você é uma pessoa do risco. Sim. Então, o que dá para fazer? Tira do PS quem é do risco. Coloca nas alas, quando essas pessoas já foram triadas, já tem um diagnóstico fechado, já se sabe que ela não tem um sintoma gripal, não tem febre, não tem tosse. E aí, mesmo que essas pessoas na ala, dentro das alas, já internadas,
separar essas pessoas. Então, é o que a gente estava conversando, o UTI é separada, a ala de internação é separada, a enfermagem, os médicos que atendem os sintomas gripais não são da área de risco, do grupo de risco. A gente não mistura essas equipes. Então, dá para a gente fazer uma forma de rodiziamento lá dentro que as pessoas fiquem mais protegidas. Sim. E outra, EPI? Sim. Doutora Regiane, olha, tem muitas pessoas aqui que assistem a gente que não era da área de enfermagem, né? Nutrição, Sim. Farmacêuticos, e tem muitas pessoas que são leigas que assistem. Comenta um pouquinho para a gente sobre o grupo de risco. O que é esse grupo de risco? É só os hipertensos, as pessoas que têm comorbidade, são crianças até que faixa etária, são idosos? E explica um pouco, porque esse público, até mesmo as pessoas recém-formadas na área, muitas vezes não sabem muito disso. Explica um pouco para a gente, por favor. O que a gente tem é baseado na característica de mortalidade, de letalidade e de gravidade que a doença aparece. Como eu disse para vocês, pode ficar grave em qualquer idade? Pode. Mas o que é a maioria? Então aí é considerado como grupo de risco. A maioria são pessoas de 60 anos que podem apresentar hipertensão, diabetes, cardiopatias descompensadas, imunossupressão por qualquer razão. E aí a gente pode entrar doença autoimune, como a gente estava comentando, né? Porque o tratamento de doença autoimune é fazer uma imunossupressão em algum grau. Então essas pessoas estão mais expostas. Câncer em atividade, a pessoa que realiza quimioterapia, a pessoa que tem HIV e não toma as medicações, né? E tá com CD4, CD8 aí num valor mais baixo, não tá num acompanhamento muito legal. Ou seja, qualquer patologia que possa de alguma forma diminuir a sua resistência. Qualquer. Ótimo. Agora, essas são as pessoas que a gente está focando. Problemas pulmonares, se a pessoa já tem, por exemplo, uma tuberculose que está em atividade, a gente ainda está tratando, porque a tuberculose leva 6 meses para ser tratada. Então, claro que essa pessoa tem um parênquima pulmonar também mais sensibilizado, sim, né? E outra coisa que é o mais importante, que é o mais comum nesse momento, do que a gente está falando, claro que hipertensão é uma doença extremamente prevalente, extremamente comum, mas é a asma. Asma, tá, gente? Não rinite. Rinite não é grupo de risco, teoricamente, embora rinite e asma andem de mãos dadas, né? Agora, sim, rinite numa cidade como a nossa, né? Poluída, que faz 4 estações num dia só. Quem não tem rinite é a raridade. Eu praticamente não conheço. Exato. Não tem. Não tem uma pessoa que não tem algum grau de rinite. Agora, existem as rinites graves, que sangram, que precisam ser cauterizadas, tá? Existem as rinites de coçadinha no nariz. Ok, né? A rinite, por si só, não é uma coisa que vai te levar à gravidade para uma coronavírus, para um Covid-19. Não é isso. Agora, quem tem asma é grupo de risco. Por quê? Porque a asma também existe um processo inflamatório no seu tecido pulmonar, no seu tecido brônquico. Se você já tem um processo inflamatório incipiente e você entra em contato com um vírus que é extremamente inflamatório, você tem chance de desenvolver um quadro mais grave, de ir por uma intubação, de fazer a necessidade de um suporte ventilatório, muito mais do que uma pessoa que não tem esse quadro asmático. Lembrando também que esse grupo de risco não é só para Covid, tá, gente? É para qualquer síndrome gripal. Para H1N1 mata mais também nessas condições que a gente está falando? Sim, sim. Agora, a questão das crianças. Tem pouco estudo em relação à criança. A gente tem visto pouco. Várias informações aparecem, conforme os meses, mas não são estudos comprovados. Não são estudos comprovados. Até porque a gente está com muito pouco tempo. Muito do que se está se falando... 7 de janeiro para cá, pouco tempo ainda. Muito vai mudar. Né? Muita coisa hoje, muitos dados que a gente tem agora vão ser modificados ao longo do tempo conforme os estudos vão sendo replicados, né? Porque nós temos alguns estudos, outros que já desmentem aqueles primeiros, né? Se você não consegue replicar aquele estudo, tem um erro de desenho nele, né? E aí a gente não pode afirmar aquilo como sendo verdade absoluta. Então, o que a gente tem levando na questão do bom senso para todas as síndromes respiratórias agudas e que podem levar à angústia respiratória? Crianças de até 5 anos têm uma imunidade mais comprometida. Então, a gente vai querer proteger crianças grávidas, embora a gente não tenha estudo específico para isso. Mas nós vamos proteger, é claro, por questão de bom senso. Óbvio. Né? Mas Maravilha. nesse sentido. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos com a doutora Regiane Kaffler. Estamos falando sobre Covid-19, novo coronavírus. Você que tem alguma pergunta, alguma questão, quer perguntar para a doutora Regiane, escreva aqui. Nós estamos monitorando aqui as perguntas.
para que você tenha aqui a sua resposta. Nós temos pessoas que são da área, pessoas leigas, enfim, fique bem à vontade. Tomando esse gancho, doutora, as pessoas que precisam trabalhar, né? Tem que trabalhar, eu tenho que ir. Cheguei em casa, né? A gente reforçou muito essa questão do Estação Enfermagem, mas tem muitas pessoas que ainda não assistiram e estão assistindo através desse vídeo. Qual o procedimento? Então vamos lá. Gente, na medida do possível, de novo, fica em casa. Fica em casa, tá? Se você tem que sair, se você é da área considerado essencial, se você não tem essa opção de fazer um home office e você tem que trabalhar fora, como é o nosso caso, quem é da área da saúde é serviço essencial, qual é o procedimento para chegar em casa? Você, como a gente estava comentando antes, o vírus pode ficar na superfície, pode ficar no cabelo, pode ficar na sua pele. E ele fica viável por algum tempo, sim. Não significa porque o vírus está na minha roupa, porque o vírus está na minha pele, que eu vou ficar doente. Mas se eu tô com o vírus na minha mão e eu ponho essa mão na boca, eu ponho essa mão no olho, aí eu posso adoecer. Então, qual é o procedimento para me proteger e proteger as pessoas dentro da minha casa, que, afinal de contas, elas estão isoladas, mas eu saindo, eu posso trazer isso para dentro da minha casa. Então, o que a gente recomenda? O seu sapato, você vai deixar na porta e deixa ali um chinelinho, uma pantufa para você usar dentro de casa, um outro sapato que não é o sapato de sair. Você não cumprimente os seus entes queridos, os seus familiares, antes de tomar um belo de um bom banho. E a sua roupa que você foi para fora, que você saiu, você tem que deixar na lavanderia. Por quê? Porque a gente sabe que em tecidos, até 12 horas, dependendo do tipo do tecido e dependendo da temperatura, ambiente e tal, até 12 horas. Então, assim, o que seria o lindo, o ideal, o perfeito? Lavar, não repetir essa roupa. Lave essa roupa com água e sabão. Você matou todos os vírus que possivelmente estavam lá na superfície da sua roupa. Não dá para lavar, não deu tempo, você tá lavando a roupa 2 vezes por semana. Se essa roupa ficar penduradinha e ela pegar o sol, o vírus vai morrer. Mas num período que tem que ser de 8 a 12 horas. Então também não adianta você usar essa roupa logo depois. Então, por questão de higiene, a primeira orientação é: troque a sua roupa. Vá tomar um banho. Lave o seu cabelo. Todos os banhos. Porque alguém pode ter espirrado em você e ter ficado essas gotículas de saliva cheia de vírus, né? Esses perdigotos, que são os nomes corretos dessas microgotas, que a gente elimina o tempo todo falando, tossindo, espirrando, respirando até. Você não precisa tossir, você não precisa espirrar para você eliminar perdigotos. E aí você está eliminando esses vírus o tempo todo, alguém pode ter jogado aquilo na sua roupa, no seu cabelo, na sua pele. Então, tome um bom banho, lave o seu cabelo. Só então você vai falar com os seus familiares. Sobre falar com os familiares. Eu sei que é difícil quem tem criança e tudo mais, mas na medida do possível, evita o toque, evita beijar, evita contato com mucosa, na medida do possível. Doutora, mas eu tenho uma criança pequena e eu amamento. Ok, dá para amamentar? Dá, põe uma máscara. E amamente a sua criança com a máscara no seu rosto, porque você não vai estar respirando em cima dela. Então, se você tem algum vírus que está alojadinho, se você é um carreador do vírus e ainda não manifestou nenhum sintoma, isso pode acontecer. Claro, posso estar com vírus, mas exatamente, ainda não manifestei. Então, usa uma máscara. Ótimo. Né? E tampa isso, cria uma barreira. São pequenos cuidados. Não utilize os mesmos talheres, o mesmo copo, não divida talher. Pega pela saliva. A minha saliva, entra em contato na saliva, na mucosa, né? A outra pessoa põe na boca, você está contaminando a outra pessoa. Então, são pequenos cuidados de higiene que, na verdade, se a gente for pensar... Né? Porque se a gente for pensar que a gente que é da área de saúde trabalha num ambiente contaminado como é um hospital, a gente já tinha que ter esse tipo de cuidado independente do Covid-19. Né? Chegar em casa, tomar um banho, trocar de roupa antes de... A gente deve fazer sempre, exato. Né? Então, assim, nada de traz preguiça. Muita coisa fora de casa. Sim. Né? Traz. Doutora Regiane, tocou no assunto aí primordial. Saiu uma notícia há pouco tempo sobre o uso de máscara. Certo. As pessoas, elas não sabem utilizar a máscara. Sim. Né? Sabemos aqui, os profissionais que estão me assistindo, sabemos que a precaução, né, por gotículas, é a máscara cirúrgica, tal. Independente da marca, mas a gente sabe que, enfim, é a máscara cirúrgica. Mas hoje o governo falou, né, que todo mundo deve usar máscara. Mudou já, né? A gente estava falando. Agora a orientação todo mundo muda todo dia. deve usar máscara, ótimo.
Pessoas estão usando máscara, mas ficam 12 horas, coloca no bolso, né? Coloca a máscara no nariz, aí tira aqui, fala, depois coloca de novo, com a mão que acabou de cumprimentar uma pessoa, coçou o olho e tal. Sim. Fala pra gente, por favor, dessa notícia, o que você achou? Fala pra gente o uso correto da máscara. A gente já falou aqui várias vezes, mas é bom ressaltar. E principalmente os profissionais da área da saúde que trabalham direto ali, atendendo o telefone, falando com o paciente, pegando prontuário. E quanto tempo de fato nós devemos utilizar uma máscara? Certo. Por favor. Essa orientação mudou, tá, gente? Até pouco tempo atrás, a orientação de uso de máscara cirúrgica era para quem era da área da saúde e para quem estava com sintomas respiratórios. Para você evitar, né, se você tossir, você tem uma barreira e essa tosse não levar gotículas para frente. Até porque quando a gente espirra, a gente tosse, a gente joga até 2 metros de distância. É muita coisa. Com a máscara, você fica circunscrito aqui. Então, a primeira orientação era essa. Mas como a gente teve essa aumento vertiginoso, né, em progressão geométrica, uma curva ascendente assim exorbitantemente rápida de propagação, mudou-se a orientação. A orientação é que todo mundo saia de máscara. Pode ser uma máscara com tecido mais grosso, com tecido forrado, vai ter algum grau de proteção? Sim. Ela é 100%? Não, não é. A máscara cirúrgica é muito melhor? Claro que é muito melhor. Mas a gente tem a questão de falta no mercado, muitas vezes a pessoa não consegue comprar. Claro. Então, na medida do possível, se você tiver máscara cirúrgica, ótimo, lindo. Se você não tem, pode ser de tecido, lavável, ok. Melhor do que nada. Mas lembrando que a higiene precisa continuar. Agora, o que você estava falando é muito importante pelo seguinte. A máscara cirúrgica, a gente que atende falando, né, atende o paciente, não tá falando o tempo todo, a gente umedece essa máscara, a gente respira ali dentro. A gente está falando, a gente está jogando saliva para dentro dela. Quando ela está ficando úmida, ela vai perdendo essa impermeabilização dela. Então, uma máscara cirúrgica, teoricamente, 2 horas. Se você ficar quietinho na frente de um computador, trabalha ali não atendendo, não falando, né? Você fica quieto, até 4. Mas o ideal, 2 horas. Esse é o primeiro cuidado. O segundo cuidado. Você vai tocar ou ajeitar a máscara, pega nas laterais, pega nas alças da máscara. Não põe a mão na máscara. Por quê? Porque conforme a gente vai umedecendo, ou a pessoa que está falando com você sem máscara, essas gotículas estão aqui. Eu botei a mão aqui, eu pego nas coisas, daqui a pouco eu coço o olho, então não adianta nada. Mas eu só tenho só máscara, vou guardar no bolso para depois utilizar. Não, você já Acabou, se perdeu, contaminou, né, completamente. Exatamente. A Aí, funcionalidade da máscara. exato. Aí qual é o sentido de você estar com uma coisa que, na verdade, você pode se contaminar ali? Aliás, alguns estudos viram que alguns profissionais de saúde que foram contaminados em ambiente hospitalar e que estavam totalmente paramentados, se contaminavam na hora de descartar a parametrização. Porque tirava de forma errada. Exatamente. Luva. Pega por fora, pega aqui por fora. Na hora de puxar a luva, se você pega na luva com a sua mão, né? A primeira luva, ok, você tira a primeira luva, aí você está com a mão nua. Aí você vai na segunda luva e você pega por cima, você contamina essa mão. Se daqui a pouco eu esqueci e eu cocei meu nariz, eu peguei. O que é o jeito certo de tirar? Como você tira uma luva contaminada com sangue no centro cirúrgico? Como é que vocês foram treinados? Puxa pela parte de baixo. Sim. Vai desenrolando de forma que você não toque a parte de cima da luva. A parte que estava em contato com o ar, né? E assim, se você tem acesso às luvas e você consegue pegar o metrô, por exemplo, usando luva, ótimo. Mas saiu do metrô, tira essa luva e descarta da forma correta. É que as pessoas aprenderam, na verdade, só como se usa... na verdade, como eu coloco, calça, como se eu calço a luva estéreo, né? Não como sim, tirar. E tem que saber tirar, tem a forma correta. Exatamente. Porque se fosse o sangue você tá vendo, você não ia evitar aquilo ali? Você não ia tocar na parte de cima da máscara, da luva com a sua mão nua, se você estivesse vendo os gotículos de sangue. Infelizmente, a gente não vê gotículos de perdigoto, até porque elas são microscópicas. A gente não vê vírus, a gente não vê bactérias. Então, existe toda uma técnica para tirar sim. E o que a gente está preconizando dentro de um hospital? Que seja utilizada uma máscara para proteger os seus cabelos, que seja utilizado um avental de TNT por cima da sua roupa, por cima do avental, que já é a sua proteção, né, da roupa normal, então seriam 2 aventais. Utilizar a luva sim o tempo todo, né? Trocar a luva para cada paciente que você atende. Exatamente. Isso é muito importante para evitar contaminação cruzada, porque você pode atender um paciente contaminado e você ser o carreador
e levar para um paciente que É até o que então tem estava são, acontecido, infelizmente. infelizmente, por pura falta de cuidado, de técnica, de higiene, eu diria até, né? Enfim, e esses são cuidados. O esteto que você usa, na UTI a gente já não tem esse tipo de cuidado, o esteto é para cada paciente e esse esteto está sendo higienizado o tempo todo. Gente, não utilize o seu esteto em várias pessoas diferentes sem higienizar. Com álcool gel, você o higieniza em 2 minutos, menos até, né? Limpa ele todo. Claro, super fácil. E ok, tá resolvido. Mesma coisa que for utilizar um termômetro, Mesma um coisa. estetoscópio. Sim, Né? tudo tem que ser higienizado adequadamente. Porque senão você leva de um paciente para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Mesmo que você não adoeça, você está adoecendo os outros. Né? Tem a sua importância profissional da área da saúde, não só enfermeiro, técnico, auxiliar, médicos também. Médicos também, claro. Pessoas que estão se formando agora, entrando em estágio, residência, é muito importante a questão da prevenção. Na verdade, uma reeducação, né, doutora Regiane? A gente está aprendendo, na verdade, como se comportar de forma inicial, e uma não nova já adaptação. Ser o tempo todo assim. E é uma coisa que já devia estar. Né? Engraçado que a gente só se preocupa com o problema na atuação dele. Agora, né? como a gente está falando de uma doença que pode ser propagada num espirro, e nem todos os pacientes que você atende estão com máscara, no nosso hospital a realidade é um pouco diferente. A pessoa chegou lá, já toma uma máscara para você. Então, quando ela chega para o médico e para a enfermeira, na recepção ela já ganhou uma máscara. Então, ela está com uma barreira. Se ela tossir, ela vai tossir ali dentro. Então, teoricamente, o uso de óculos seria desnecessário para proteger a mucosa do olho. Mas se você está numa realidade que os pacientes chegam da rua sem máscara, você tem que estar de óculos também, tá? Porque o óculos é justamente, se alguém cara, ele pode ter penetrância pelos olhos. Padrão, os EPIs devem ser utilizados, inclusive óculos. Perfeito. E o óculos também sendo higienizado com água e sabão ou com álcool gel o tempo todo. Aí quando você lava, você descarta aquela luva que você utilizou, calça uma nova luva, né? Então, assim, medidas de higiene o tempo todo. E as medidas de não estar numa proximidade social. Sim, o isolamento social é fundamental para a gente dar uma diminuída na velocidade dessa curva. Porque a ideia, no final das contas, o que é o que a gente estava falando para evitar o colapso do sistema de saúde. Se todo mundo chegar de uma vez, a gente não vai ter como atender todo mundo. Não vai ter equipamento, não vai ter médico, não vai ter enfermeira, não vai ter espaço físico no hospital para atender todo mundo. Então a gente tem que dar um jeito de achatar a velocidade dessa curva, de estabilizar essa curva, para que a gente não entre em colapso mesmo. Algumas cidades já estão em colapso, alguns hospitais já estão superlotados. Alguns hospitais a gente sabe que não tem mais centro cirúrgico, as cirurgias eletivas foram todas improvisadas. Exatamente. Onde tinha um respirador que era para ser utilizado pelo anestesista, já virou UTI. Então, assim, nós estamos numa realidade que ainda não chegou no ponto que está Nova York, ainda não chegou no ponto que está Salerno na Itália, exatamente. Mas a gente está no caminho se a gente não se cuidar. O isolamento social é fundamental. É a única forma que a gente tem, inclusive, que foi o que está diminuindo a velocidade na Itália e nos Estados Unidos, é o isolamento social. E lá as coisas aconteceram tão rapidamente porque o isolamento demorou para ser instituído. Exatamente. Doutora, nós temos pouco tempo aqui, mas eu queria ainda colocar 2 pontos importantes. Muitas pessoas têm falado sobre vacina, né? Tivemos campanhas de vacinação e as pessoas não entenderam por quê. As pessoas precisam se vacinar contra a gripe. Mas muitas pessoas também têm perguntado sobre a questão da existência de uma possível vacina para o Covid-19. Isso existe, isso está em estudo, você tem algum conhecimento desse assunto? Como a gente estava falando bem no início, existe vacina para o cachorro. Né? O coronavírus do cão, não para o gato, mas para o cão, a gente já tem vacina há muito tempo, nossos cachorrinhos todos tomam, né? Faz parte do calendário normal. Hoje está sendo testada uma vacina na primeira voluntária. Hoje. Só que assim, até que isso seja, que os estudos saiam, que isso seja, que se demonstre seguro, que se demonstre eficaz, o tempo médio de fabricação de uma vacina é de 1 ano. Então a gente não pode contar com isso agora. Claro que devido à pandemia, né, como a gente estava conversando, não é mais uma epidemia circunscrita num único lugar. Nós estamos falando de uma escala global. E a velocidade de trabalho de pesquisa também está muito acelerada. E também os órgãos fiscalizadores, no nosso caso a Anvisa, né, e os órgãos dos outros países, também estão trabalhando para que isso seja feito o mais rapidamente possível. E de repente a gente vai conseguir aí com menos tempo do que é a média de 1 ano. De repente, com coisa de mês, a gente vai ter uma vacina que seja eficaz. E a gente torce para isso. Sim.
Mas a questão da vacina da gripe, voltando à sua primeira pergunta, é importante vacinar? Sim. Ela protege para o corona? Não. Ela não protege para o novo coronavírus, tá? Que é o SARS-CoV-2, que é esse corona da Covid-19, doença Covid-19. Não protege especificamente. Porém, protege contra outras síndromes gripais perigosas e que matam, e matam muito. Muito. Então, a gente não está protegido. Quando você toma uma vacina, ah, doutora, mas eu tomo a vacina da gripe, mas eu sempre fico gripado. Ah, não adianta nada. Gente, não é? Existem milhares de tipos diferentes de gripe. A gente se vacina ou para 3 ou para 4, né? Dependendo se é a tríplice ou se é a tetra. Que são os tipos que matam, os tipos mais perigosos. Não são para todos. Claro. Uma gripe comum, um resfriado comum, você vai pegar conforme a sua imunidade. A gente entra em contato todos os dias. Mas a gente não fica gripado todo dia porque o nosso sistema imune dá conta. Agora, o dia que você não está muito legal, que você não se alimentou bem, que você está mais estressado, que você não dormiu bem, não se hidratou bem, são inúmeros fatores para a sua resistência cair. Esse dia, você vai desenvolver uma síndrome gripal, que pode ser leve, que pode ser mais forte, conforme a sua resistência e conforme a cepa do vírus que você entra em contato. Mas é fundamental que seja vacinado. Por quê? Porque você pode ter as duas infecções ao mesmo tempo também. E se você pegar uma H1N1, um parainfluenza B, né, e pegar junto uma Covid-19, você vai ter uma gravidade muito maior. Muito maior. Por causa da questão da inflamação do parênquima. Né? O seu parênquima pulmonar vai estar tomado. Então vai ser muito mais difícil o tratamento do que se você tivesse uma delas só acontecendo ao mesmo tempo. Né? E nós estamos na época, os sintomas são os mesmos. Muita gente está correndo para o pronto-socorro por causa de uma gripe, por causa do nariz escorrendo. Gente, não façam isso, por favor. Aí você chega lá com adenovírus, ou com nada, com uma rinite, por exemplo, e sai de lá com Covid-19, porque lá as pessoas estão tossindo e botando para fora o coronavírus. E aí você chega lá e pega. Então, assim, só vai para o pronto-socorro se você está com uma febre alta, de difícil controle e falta de ar. Ai, mas eu tô com uma tosse que tá incomodando muito. Tenta medicar em casa, manejar em casa, né? Vai tomar o seu antialérgico, vai tomar o antigripal e só procurar o serviço de saúde se você tiver sintoma de gravidade, que nesse caso é febre e junto com falta de ar. Só uma febre você pode ter por uma amidalite, por uma sinusite, você pode ter por outras coisas. Então, evitem colapsar o sistema de saúde, evitem, até porque, além de sobrecarregar o sistema, você vai estar exposto a pegar uma coisa lá dentro, e você sair de lá adoecido. Acabou, né? Vai piorar mais a situação ainda. Doutora Regiane, a senhora trabalha com medicina do trabalho, a gente falou um pouco, um tempo atrás, né, no início da entrevista, em relação à depressão de algumas pessoas, né? Vou trabalhar, não vou, fico em casa, preciso, tenho um filho, tenho mãe doente, tenho uma idosa. Como tem sido para... A gente teria, na verdade, hoje a participação do Dr. Daniel aqui com a gente também, né? Infelizmente ele não pôde estar, mas em outra oportunidade ele vai estar aqui conosco. A gente poder comentar um pouco disso, como que tem a questão, o seu atendimento com essas pessoas que têm entrado em depressão, com medo de pegar, foram contaminados e, nossa, minha colega pegou e agora? Será que eu também peguei, não peguei? Existe uma insegurança e a gente entende isso, claro. Existem pessoas que já têm um transtorno de ansiedade, que já têm um transtorno depressivo em tratamento e que podem descompensar nessa época de quarentena. O isolamento social por si só é um fator deprimente. Nós somos seres sociáveis, né? Nenhum ser humano é uma ilha. Nós precisamos de contato, nós precisamos de carinho, de atenção, de convívio. E estar isolado numa quarentena por obrigação, não por vontade própria, muitas vezes, é muito deprimente. E a gente tem, infelizmente, pessoas que estão descompensando um quadro psiquiátrico que está complicando a situação. Existe um medo de levar a doença para casa, principalmente da gente que é da área da saúde. Então, assim, o que a gente está recomendando? Primeiro, foque na sua saúde mental. Faça uma atividade física, libere endorfina, se alimente bem, tenha contato, mesmo que virtual, com seus amigos. Né? Virtual. A gente está em contato aqui pessoal, mas nós dois estamos testados negativos, né? Nós dois, nossos testes estão totalmente negativos. Mas como eu estava falando para vocês, na medida do possível, mantenham o contato, mas o contato de forma virtual. Façam psicoterapia, dá para fazer psicoterapia num atendimento virtual.
Claro que não é a situação ideal. O ideal seria o olho no olho, obviamente. Mas ainda é melhor do que nada você ter esse momento para você pôr suas angústias para fora. Não guarda esse medo para você. Até mesmo Faça a algumas sua consultas parte. têm sido feitas por Sim, por Skype, né, doutora? telemedicina, sim. Por WhatsApp, Sim, né? claro que consultas que precisam de um exame físico não Sim, tem claro, como. né? Mas Não são todas as especialidades. Mas, temos que por ter essa exemplo, uma adaptação. psiquiatria e uma psicologia, uma Dá para psicóloga, fazer, é consegue virtual, fazer. claro. Consegue. E é possível, é viável e é efetivo. Muito melhor do que você estar afundando em casa precisando de ajuda e muitas vezes não está buscando essa ajuda de forma adequada. Eu sei que não dá para ir no parque, eu sei que não dá para ir no shopping, eu sei que não dá para ir naquele restaurante que você gosta. Mas faça outras coisas que te dão prazer. Procure essas outras coisas e faça as coisas que tiver ao seu alcance para evitar essa contaminação, o medo de levar para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô que mora com você em casa, para o seu filho pequeno. Faça a sua parte. Faça os métodos de prevenção. Sim, exatamente, lembrar. Exato. Porque Os, tem coisa que está na nossa detalhes, mão. né? Tem coisa que está claro. no nosso cuidado. Tem coisa que não, mas tem coisa que sim. Né? E outra, o medo de você pegar é totalmente compreensível, o medo de levar para frente é totalmente compreensível, mas também a gente tem que entender que se trata de uma pandemia. E em algum momento todo mundo vai entrar em... Pode ser que você vai pegar e você nem vai ficar sabendo, porque a gente é subnotificado, porque nós não temos testes para todo mundo. A estimativa hoje, Thiago, é de que para cada pessoa testada exista de 8 a 15 casos positivos não testados, não comunicados. Olha isso, é realmente um absurdo, né? É um absurdo. Velocidade. Exato. Agora, total. esses 15 estão passando bem, estão em casa, estão se recuperando, vai dar os 14 dias, os caras estão ótimos, não estão precisando de intubação. Mas e aqueles que precisam? Então, assim, em algum momento, como foi com o H1N1, todos nós já entramos em contato. O que não significa que você vai ter a gravidade da doença, o que não significa, né, não necessariamente. Mas pode ser que aconteça? Pode. E outra coisa, doutora, até o suporte mesmo que a gente precisa, tem sido montado hospitais aí, a céu aberto, o estádio do Pacaembu, mas na verdade, campanha, assim, né, campanhas têm sido feitas, mas assim, não é uma coisa para amanhã, né? Respiradores estão sendo importados, mas na verdade ninguém estava preparado para essa pandemia, essa situação, então estão chegando aos poucos. E a preocupação, como a gente está falando desde o início da live, é a velocidade da transmissão. A gente tem que lembrar que a gente acabou de passar pelo carnaval. Exatamente. Que é a festa popular mais populosa, mais de aglomeração que a gente tem no Brasil. E que já tinha gente contaminada no momento do carnaval. Aquela pessoa que passou o dia inteiro dançando no meio de milhares de pessoas, ela contaminou várias pessoas. Então, assim, já foi, gente, não tem mais o que fazer. E isso vai continuar acontecendo, vai continuar se propagando. O que a gente tem que fazer? É a nossa parte para que essa velocidade de propagação diminua. E outra, ao longo do tempo, a gente vai criar imunidade. Né? E 70% das pessoas, mais de 50%, estando imunizadas, vai ter um achatamento da curva. Então, a gente criando IgG e IgM, essas imunoglobulinas específicas, alguns estudos estão sendo feitos nesse sentido também, para tentar entender esse comportamento da doença, porque a gente ainda não sabe se pode ter reativação ou não. Não temos certeza sobre isso. Veja bem, a maioria das síndromes gripais, quando você pega e faz uma imunidade, você não pega mais aquele lá. Então, por exemplo, você tem uma varicela, por exemplo, vamos falar de outro vírus, né? Da varicela, catapora. Você pegou catapora quando você era pequeno, você não pega nunca mais, porque você criou imunidade e você não tem mais catapora, você não tem mais cachumba, uma vez que você pegou. Sim. Mas existem algumas doenças que você não pega imunidade pro resto da vida. Por exemplo, a dengue. A dengue pode ser reativada. Pode. E muitas vezes a dengue, a segunda vez que você pega, o quadro é mais exacerbado do que o anterior. Pode ser mais grave. Inclusive levando a dengue hemorrágica. A gente sabe que as pessoas podem se recontaminar. O Covid, a gente não sabe ainda como é, com certeza. A maioria dos estudos apontam que a imunidade vai proteger a população. Ele foge um pouco da regra também, né, doutora? Foge. Várias pessoas morreram, não havia regra na coisa que a gente está acostumado, né? Uma gripe, febre, fibrose, falta de ar, SARS, e a pessoa morre. Mas tem tomado outras vertentes também. A gente tem se tomado estudos de como ele se comporta, né? Na medicina não existe regra 100% Exatamente, é verdade. Não existe. Para toda regra existem milhares de exceções. Milhares. E na medicina mais do que tudo. Nós não somos uma ciência exata. Nós não somos 2 mais 2 igual a 4. Nós somos 2 mais 2, pode ser 4, mas também existe a possibilidade de acontecer alguma coisa que dê 5 que dê 3. Infelizmente, nós não estamos falando de uma ciência exata, que depende de múltiplos fatores, inclusive pessoais, ambientais,
socioeconômicos, culturais, para que a doença se propague e se comporte de uma forma X ou de uma forma Y. E a gente ainda está estudando. Muita coisa do que a gente está falando hoje, amanhã vai ser diferente. Pode ser diferente, né? exatamente. Vai se comprovar diferente. Em relação à forma de tratamento, a quais são as medicações mais efetivas, em quais são as porcentagens de letalidade. Pode ser que a gente já tenha outros números. Pode ser que o nosso país se comporte diferente dos outros países que passaram por essa fase que a gente está passando agora já há algum tempo, porque a gente está fazendo tudo por comparação. Mas nós estamos numa realidade diferente. Sim, diferente. Então, isso tudo ainda vai acontecer. Por isso que a gente tem que bater na tecla de fica em casa na medida do possível. Saia se for estritamente necessário. Hospital só se realmente houver uma situação de gravidade. Não procure um hospital à toa. Na medida do possível é para ficar realmente em isolamento. Tá, gente? Porque a gente viu que é a única medida que é efetiva, realmente efetiva, para achatar a velocidade de propagação da doença. É o isolamento social. Em algum momento a gente vai para o isolamento vertical? Sim. O que é isso? Muita gente me perguntou, o que você acha? O isolamento que a gente está agora é o isolamento horizontal, que é para todo mundo ficar em casa. Independente se você é saudável, se você é da área de risco ou não, é para todo mundo ficar em casa. Com exceção de quem é serviço essencial, como a área da saúde. Ok. O isolamento vertical, ele é para as pessoas que têm sintomas gripais e as pessoas que são da área de risco ficarem em casa. E aí o resto das pessoas jovens, saudáveis, que não tem nenhum sintoma gripal, voltaria a trabalhar de forma gradativa, orientada, né? A OMS diz isso, que não é para simplesmente voltar de uma vez. Tem que ser uma coisa controlada, uma velocidade, né, bem conduzida e com muita orientação. A educação é a maior arma que a gente tem, não só contra essa doença, contra qualquer doença. Qualquer outra. É a educação. Então, assim, por quê? Porque você mesmo estando saudável, você continua carregando esse vírus e podendo trazer o vírus para dentro de casa. E aí o seu pai e sua mãe que estão dentro de casa e não saíram, podem pegar de você. E você está lindamente saudável, sem nenhum sintoma. E seus pais estarem doentes, por causa de você. Então, esse é o risco de um isolamento vertical. É você levar para casa para quem está isolado. Isso vai acontecer em algum momento? Vai. A gente também tem que se preocupar com a economia do país. Mas eu não diria nesse momento, porque nesse momento a prioridade é achatar a curva. Nós estamos numa crescente vertiginosa. A hora que a gente der uma estabilizada nessa velocidade, aí a gente vai conseguir setorizando a sociedade. Então, algumas áreas vão voltar a trabalhar em horários específicos, depois outras, depois outras, depois outras. E aí a imunidade da população... Exatamente, porque a imunidade da população já vai estar mais construída. De repente, até lá, a gente tem uma vacina efetiva, né? Então, várias coisas vão mudar ao longo do tempo. Né? É o que a gente está falando, a informação que a gente tem hoje e amanhã pode ser totalmente diferente. Hoje a gente está com 12 capitais do país em estado de emergência, com os números de propagação muito acima do que é considerado a média para o país. Hoje a nossa média está em 111 casos por milhão de pessoas, para cada milhão. Em São Paulo a gente está com mais de 520. Em Fortaleza, quase 600. Pensa. Então, como é que o sistema de saúde vai abarcar isso? Não tem condição. Não tem estrutura, não tem, porque nós temos os outros doentes de outras patologias. Se já, na verdade, um caos, às vezes, quando existe a questão do acolhimento, né? Passa pela triagem, olha, o seu caso é uma dor de cabeça, dá para você passar por uma OBS, né? E tem os tempos de triagem, né? O protocolo de Manchester diz isso, mas pensa, todo mundo indo por causa de uma febrícula, por causa de uma dor no corpo, por causa de uma dor de cabeça constante, né? Então a gente, na verdade, e bem sinceramente, qual é a diferença? Porque você pode ter um Covid-19, sim, coronavírus, e ter uns sintomas gripais bem leves, certo? Ou não ter sintoma nenhum, como a gente está falando. E isso nós estamos falando de 80% a 85% das pessoas. Qual a diferença você ser testado ou não nesse momento? Nenhuma. É importante para quem está grave, gente. A gente vai focar em quem está grave. Claro. Por isso que não está testando todo mundo. Seria, no momento, óbvio que a situação ideal, o mais bonito, seria testar todo mundo com qualquer sintoma gripal, para a gente ter números específicos exatos, para a gente construir uma epidemiologia correta, um perfil epidemiológico para o Brasil. Sim, mas nós não temos. Nós não temos laboratórios, nós não temos kits de teste para todo mundo. Então, está focando nas pessoas que têm sintomas graves. Mas você pode ter tido uma gripe boba e aquilo ter sido Covid-19. E você nem nunca vai ficar sabendo porque você nunca vai ser testado. Então, assim, não vá para o pronto-socorro, porque você não vai ser testado
se você tem sintomas leves, se você não está com febre naquele momento, se você não está desaturando. São coisas que não adianta chegar, eu tô com falta de ar. Você vai ser examinado, você vai ter o seu pulmão escutado, você vai ser colocado no oxímetro. Se o seu oxímetro está dando 98, 99 de saturação, desculpa, você não está com falta de ar. Você não vai ser testado. Você está só se expondo a uma situação de risco. Isso. Só ocupando o tempo daquele profissional médico de atender uma pessoa que está numa situação de gravidade Realmente maior grave, que você. que precisa da prioridade do atendimento. Tenham empatia. Não adianta. Você ser testado não vai mudar em nada o andamento da sua doença, você descobrir que você tem ou não. As medidas de higiene devem ser tomadas você sendo portador ou não. Então, não vá para o pronto-socorro à toa, não saia de casa à toa. Nós ainda estamos em isolamento horizontal. É para sair só em último caso. Vamos proteger os nossos entes queridos, proteger os entes queridos das pessoas que estão trabalhando lá no hospital, ralando lá e se expondo todo dia. A maior taxa de contaminação, obviamente, é em profissionais da saúde. Né? Como eu falei para vocês, às vezes mesmo paramentado, aquele um segundinho que você esquece, que você dá uma coçadinha, ninguém é perfeito e você pode se contaminar. Então, assim, em respeito a essas pessoas que também têm família, vamos nos manter em casa na medida do possível. Se poupem e poupem as suas famílias e poupem as famílias dos profissionais de saúde. Isso é muito importante nesse momento. E daqui a pouco a vida vai voltar ao normal. Daqui a pouco, nós não estamos falando de tanto tempo assim. É o tempo da imunidade acontecer, é o tempo de uma vacina ser desenvolvida, tudo mais. E as medidas de higiene, a gente deveria levar isso para a vida. Lavar a mão, não ficar tocando o rosto, tossir no cotovelo e não tossir na mão, gente. Minha irmã mora nos Estados Unidos. Ela tem um filho de 4 anos. Na escola se ensina a tossir aqui, no cotovelo. A gente não aprende isso, a gente aprende a tossir na mão. E aí você dá a mão para outra pessoa, você abraça outra pessoa. Nós somos um povo extremamente caloroso. A gente cumprimenta o outro tocando o outro. E aí sua mão tá toda suja, contaminada. Exatamente. Então, essas coisas a gente pode aprender para a vida. Pode. Não para só esse momento. Eu acredito que essa pandemia tem sido um grande aprendizado, na dor, no amor também. E no amor. Doutora, nosso tempo acabou, mas eu queria, na verdade, dar oportunidade para essas pessoas que estão perguntando aqui. Então, se você pudesse responder de maneira bem sucinta, né, pelo menos para a gente poder aqui agregar conhecimento para eles. Tem uma pessoa que está perguntando aqui, várias pessoas te elogiando aqui, né? Obrigada, doutora gente. Regiane aqui é super conhecida de várias pessoas que estão assistindo, né? Um beijo para vocês todos. Estão perguntando assim, se uma grávida estiver com coronavírus, transmite para o bebê? A pergunta do Adelson Costa. Adelson, a gente não tem estudo comprovando isso, que a transmissão é placentária, tá? Via cordão umbilical, via placenta, a gente não tem esse estudo. Existem bebês contaminados recém-nascidos, sim, mas eles adquiriram a doença das mães via contato externo, respiratório, como qualquer pessoa pegaria. Então, é no momento da amamentação, a mãe está respirando ali perto, é no ambiente, é na manipulação do bebê. A gente ainda não tem informação, né? Pode, como eu te falei, nesse momento a informação que a gente tem é que não seria uma transmissão placentária. Mas isso pode mudar em algum momento, porque os estudos estão muito em fase inicial ainda e os estudos não foram replicados. Né? Pode ser que isso mude, mas nesse momento ainda não. O Rafael Ferreira está perguntando assim, boa noite, doutora, Tiago, banheiros públicos ou comunitários de estabelecimentos de saúde podem transmitir o vírus através da mucosa íntima? Está dizendo no sentido de sentar no vaso, alguma coisa desse tipo? Acredito que sim, também, até mesmo tocar superfícies que seria próximas. A mesma coisa da relação sexual. Mucosa íntima, mucosa de órgãos genitais. A gente não isolou vírus ali ainda, tá? De novo, ainda. Até onde a gente sabe, você não pega coronavírus por transmissão sexual. Não é uma doença sexualmente transmissível. Então, assim, os fluidos vaginais, o espermatozoide, o esperma masculino, a gente não isolou coronavírus ali. Mas você pega na relação sexual porque existe beijo, existe respiração próxima, existe esse contato de saliva, via respiratória. A principal via de transmissão é respiratória. Agora, de novo, a gente ainda não tem 100% da informação. É porque, na verdade, várias pessoas têm pego de forma atípica. Sim. Né? Então, agora, se você perguntar para mim, vai utilizar um banheiro, você chega lá e vai sentar no vaso sanitário sem fazer nada? Não faça isso. Até porque a gente não está falando também só do Covid, isso é por questão de higiene, obviamente. Né? Então, assim, o cuidado com a higiene independente do Covid. A gente não tem essa informação sobre pegar Covid, mas outras doenças você pode pegar dessa forma.
né? Enfim, então seria uma Questão de coisa que conscientização. conscientização e higiene básica. Daniela Stome, doutora Regina Rasa, Johnny Thomas, linda e competente, pessoal aqui, né? Johnny querido. A Jucária Silva está falando assim, conjuntivite pode ser corona? Nariz sangrando também pode ser? Conjuntivite especificamente, só conjuntivite, não. Mas, se você tem outros sintomas de mucosa, porque as mucosas estão todas interligadas, e se você tem uma mucosa irritada, você pode ter a mucosa do olho irritada também? Pode. Sangramento nasal pode acontecer em qualquer síndrome gripal. Qualquer. Inclusive Sim. numa síndrome de rinite, Sim. que não é uma síndrome gripal. Sim. Uma rinite grave pode ressecar muito a sua mucosa, você espirra, rompe um vasinho e aquilo sangra. Já aconteceu Não comigo. é, exato, não é um sintoma específico de Covid. Até porque não existe um sintoma específico. Os sintomas são todos iguais para todas as síndromes gripais. O que pode acontecer com Covid é a gravidade num curto período de tempo. Infelizmente, as pessoas que estão sendo entubadas estão sendo entubadas ao redor do quarto, quinto dia de manifestação da doença. Então, é muito precoce. Muito mais precoce do que outras síndromes gripais. Mas os sintomas iniciais são os mesmos. Então, pode ter sangramento? Pode. Pode ter uma síndrome de conjuntivas, todas as conjuntivas irritadas? Pode. Pode. Mas ela não é específica disso. Você pode ter só uma conjuntivite. Sim. Né? E isso não é corona. Né? Jonatas Souza está falando assim, minha esposa é Oi, enfermeira Jonatas. Oi, Maitê. e trabalha em um hospital. Como eu me protejo sabendo que tem alguém todos os dias em casa que está em contato direto com isso? Sim. É o isolamento dentro de casa que a gente estava conversando. Primeiro que a Maitê vai, linda, maravilhosa e cuidadosa e super consciente como ela vai tomar todos esses cuidados que a gente estava conversando. Vai tomar um banho antes de entrar em contato, não vai dividir talheres, vai entrar com outro sapato, vai tirar aquela roupa, lavar aquela roupa, usar outra roupa no dia seguinte. Então, e dentro de casa, não utilizar os mesmos talheres, evitar o toque, evitar o beijo, se tiver qualquer sintoma gripal, colocar uma máscara dentro de casa, tá? Com qualquer sintoma gripal. É o espirro, é a tosse, é a febrinha, é aquela coisa de mal-estar, dor de cabeça, não sentir cheiros, faça o teste a respeito dos cheiros. Então você pode pegar um pouco de grão de café, pode pegar canela, pode pegar álcool, o perfume. Se você não está sentindo o cheiro, isso é uma coisa que a gente vai desconfiar. Agora sim, também acontece uma rinite crônica. Sim. A diminuição da capacidade, né, a anosmia, a diminuição da capacidade de sentir cheiros. Não é específico de corona, mas tenha esses cuidados, tá? Os cuidados são de isolamento dentro de casa. E caso ela tenha sintomas gripais, e aí você não pode chegar perto dela, né? O ideal é que fique um num cômodo, o outro num cômodo, respeitando uma distância de 2 metros entre um e outro. Isso na vigência de sintomas, claro. O mesmo está perguntando, eu tive 3 pneumotórax espontâneos que foram operados, eu sou do grupo de risco? Sim, no caso dele. Por quê? Teoricamente, um pneumotórax, por causas que a gente não sabe, que foi o que aconteceu no Jonatas, não foi depois de uma pneumonia, por exemplo, que gerou um pneumotórax, ou por causa de um trauma que perfurou, uma pancada, uma batida de carro, alguma coisa que pode ter perfurado a pleura, uma fratura de costela. Então, assim, que teve uma causa específica. Quem teve um pneumotórax por uma causa específica é uma coisa aguda, não é uma coisa crônica. O problema do Jonatas é que ele teve já 3 vezes e quem garante que ele não pode ter a quarta, a quinta ou a sexta? Então, sim, pessoas com problemas pulmonares respiratórios crônicos, que é essa situação, a gente tem que ter um cuidado extra. Não é do grupo de risco específico, tá? Da lista da OMS. Mas, de novo, como médica, uma pessoa com um histórico desse, eu ficaria sim de olho e solicitaria isolamento social, solicitaria um home office, por exemplo. Tá ótimo. Né? Por questão de prevenção mesmo, de bom senso. A pessoa aqui de Nick, senhorita Star, está falando, doutora, muito se fala dos hospitais vazios, né? Tanto os hospitais convencionais quanto os de campanha. Por conta disso, subentende-se que não é real esse alarde de todos que estão fazendo. Nos fale sobre isso. Imagina. Quem está falando isso é um grande desinformado e não Com está certeza. dentro de um hospital. O que mais a gente recebe até vídeo de pessoas... Gente, é muito mais grave do que vocês imaginam. Muito mais grave. É muito mais grave. Não tem espaço para atender. Até mesmo ajudando ela a responder, é muito mais grave do que vocês imaginam. A gente não tem o que fazer muitas vezes, muitos dias. É muito fácil uma pessoa pegar um momentinho de limpeza terminal e tirar uma foto, ou no meio de uma madrugada, que a limpeza não está passando, que o pessoal da cozinha, da Copa e Cozinha não está servindo os alimentos, e tá tudo... olha aqui, gente, o hospital está vazio.
não caiam nessa. Não caiu nessa. Não caiam nessa. Daqui a Não pouco, é se a gente verdade. não chegar nessa prevenção que a gente está conversando aqui, se não tiver essa conscientização, daqui a pouco a gente vai chegar no mesmo nível da Itália, onde Sim, escolhem quem vai sobreviver. Porque, na verdade, está exato. todo mundo não tem onde colocar, Não tem onde colocar. né? Não tem aparelho, não tem Tomara que nós respirador não para todo mundo. cheguemos nessa situação, porque é Sim. complicado. Em algumas cidades a gente já está sem respirador no Brasil. Complicado, complicado. Tá? Então não caiam nessa. Isso é muito fácil, tem muita gente minimizando a situação. Não é a realidade, tá? A gente que está dentro de hospital, a gente está vendo uma crescente assim vertiginosa. Os nossos funcionários são testados, tá, gente? Eu não estou falando, mas a gente é subnotificado? É subnotificado sim, porque não tem teste para todo mundo. Mas os funcionários que apresentaram sintomas gripais estão sendo testados. E a gente só aumenta, né? Só Infelizmente, aumenta. a gente não tá longe de uma fase de estabilização de doença. Não entrem nessa de que, tá tranquilo, a galera tá indo lá para o hospital para dormir. Não é isso. Não é o que está acontecendo. Eu preciso selecionar algumas perguntas aqui, inclusive algumas que você já fizeram, ela já respondeu. A gente tem pouco tempo, já deveríamos ter encerrado, mas eu só estou priorizando porque algumas pessoas realmente têm muitas dificuldades em relação ao entendimento. Entendo o que eu estou falando, né? Às vezes tem uma pergunta específica, então o que ela explicou, eu já estou dando aqui uma pincelada, depois é só rever a live. A Bruna de Souza está perguntando, o vírus fica quanto tempo no ar? Essa é a pergunta, a gente viu várias vezes, né? Muitas pessoas falam que são 2 horas, 3 horas, 2 horas. Depende. A gente não tem pessoas, já vi artigos de 24 horas, Sim. a gente não tem um tempo específico, né, Tem, doutora? já foi medido, mas é porque depende da superfície, da temperatura e da luminosidade. Sim. Então, o que a gente pode falar? Que ele pode sobreviver de poucos minutos numa superfície quente, rugosa e, por exemplo, um asfalto no sol. Por exemplo, ele pode ficar poucos minutos até muitas horas, até 24 horas numa superfície plana, por exemplo, numa inox, frio, longe da luz. Então, assim, depende, né? Na via das dúvidas, gente, troca sua roupinha, né? Tudo que a gente já conversou. Mantenha a higiene, né? É melhor fazer esse tipo de coisa, porque o vírus pode estar viável, sim. Doutora, por enquanto, o único medicamento que está em evidência é a cloroquina, entre outros antibióticos. A senhora concorda com o uso moderado? Fica ao seu critério se quiser responder. Deus é maior, é o Nick que está perguntando. Nick, então, o que acontece? A gente tem essa opção da cloroquina associada à azitromicina, sim. Também estão sendo testados agora no Brasil, e eu tenho muita esperança nesse estudo, a plasmaférese, né? Que, se Deus quiser, aí pode ser uma grande solução para a gente. Para quem não sabe o que é plasmaférese, é a transferência de plasma de pessoas que já se curaram, que criaram imunoglobulinas, que são a nossa defesa contra isso, imunoglobulinas específicas, e aí esse plasma é filtrado e vai ser transferido para uma pessoa doente, para estimular esse sistema imunológico contra o vírus específico, né, o coronavírus. Eu tenho muita esperança nesse tratamento. Vamos ver como é que se segue. A cloroquina tem alguns estudos bons, mostrando bons resultados, mas também a gente tem um estudo que mostra que não teve modificação na velocidade da recuperação da doença. Existem estudos que estão sendo negados pela OMS por erro de condução, por erro de desenho, e por isso eles não estão sendo replicados. Para resumir, o que está acontecendo nesse momento? A Anvisa está preconizando, o Ministério da Saúde está preconizando que não é que é proibido ser utilizado. O médico pode utilizar, sim, de forma moderada e muito moderada, porque a cloroquina, a hidrocloroquina, tem muito efeito colateral. É um medicamento que é utilizado para doenças autoimunes e para malária. E ele é extremamente cardiotóxico, ele pode levar a arritmia grave, e aí você matar o seu paciente de arritmia, infelizmente, e ele não morrer de Covid, ele morrer de arritmia por causa de uma cloroquina. Pode deixar cego a pessoa, ele é ototóxico, ele é hepatotóxico. Então, assim, existem várias questões aí que precisam ser testadas. Se a pessoa tiver um problema hepático, se ela tiver um problema cardíaco, ela já não pode tomar cloroquina, né? Então, tem várias questões aí que as pessoas falam que como se fosse uma milagrosa. Não é bem assim. Que vai curar a questão do coronavírus. E tem outra coisa também. A hidroxicloroquina, ela baixa o sistema imunológico. Ela é um tratamento para doenças autoimunes. Isso, claro, que é a longo prazo de manutenção, né? A gente, por exemplo, tem pessoas com lúpus que se tratam com hidroxicloroquina. O que é o medo a longo prazo? Que você possa baixar o sistema imunológico dessa população e essa população reativar a doença de uma forma mais grave. E ao invés de você estar ajudando, você está atrapalhando. Mas, de novo, nós não temos comprovação para X ou para Y.
Pode utilizar na responsabilidade do médico, o médico se responsabilizando sobre aquele tratamento? Sim, o médico pode. É protocolo? Ainda não. Ainda não temos, né, estudos para dizer que o protocolo para o tratamento do Covid-19 vai ser esse. Não, a gente não tem. Como a gente tem um protocolo para dizer que o Tamiflu é né, o Oseltamivir é o tratamento, por exemplo, para uma H1N1. A gente não tem isso para o Covid ainda. Mas isso vai mudar em algum momento. Sim. Né? A última pergunta, a gente não tem mais tempo, tá, pessoal? A Thaís está perguntando sobre dar assistência utilizando anticoagulantes tem sido eficaz? Então, mesma coisa. Existem algumas evidências de eficácia, sim, mas também não é 100%. E também nós não temos estudos essa questão de antiplaquetários, né? Esses medicamentos para afinar sangue ainda tem sido muita coisa que ainda para precisa. Para esse fim, ainda a gente não pode afirmar nem que sim, nem que não. Para ter uma afirmação fim. É complicado. Exato. Agora, sim, o que eu já vi um estudo sobre a N-acetilcisteína, que pessoas que estavam tomando a N-acetilcisteína, porém numa dose bem mais alta do que a gente costuma utilizar, normalmente a gente utiliza 600 miligramas por dia, fazendo 1,2 gramas por dia, as pessoas que pegaram a doença, o Covid-19, tiveram uma evolução mais benigna, porque o parênquima pulmonar estava mais protegido com a N-acetilcisteína. É uma coisa que de repente vai ser discutido no futuro próximo, provavelmente. Claro. Mas, de novo, é tudo muito novo, gente, muito novo. Tudo que a gente está falando aqui agora pode mudar amanhã. Né? A gente está aguardando estudos, o estudo só pode ser validado quando ele é replicado e tem resultados semelhantes. E muita coisa que se fala no estudo A, o estudo B já está refutando, já está chegando em muito diferentes. E, infelizmente, a gente fica no meio do tiroteio. Agora, existem pessoas que vão responder a um tipo de tratamento, existem pessoas que não vão, existem pessoas que vão ser conduzidas pela própria imunidade e melhorar sozinhas sem nenhum tipo de intervenção medicamentosa. Existem. E existem pessoas que vão precisar de tudo quanto é medicação e vão evoluir para óbito mesmo assim. Mesmo assim. Sim. Então, assim, nesse momento, gente, a gente precisa focar no que é certeza. Nós vamos discutir isso quando a gente tiver certeza disso, quando a OMS lançar o protocolo de atendimento. Nesse momento, o protocolo está sendo feito de forma individual. Né? Os médicos dos hospitais estão instituindo os protocolos dentro de cada instituição. O que não significa que no hospital X está fazendo igual ao hospital Y, igual... Esse é que é o problema, porque nós não temos um protocolo mundial ainda. Exatamente. Mas isso vai acontecer. Bom, gente, não temos mais tempo, eu só queria dar aqui, né, felicitações para Tamires, está falando aqui com a gente, Ivanilda, Angela Maria está falando parabéns, doutora Regiane, explicações claras e objetivas, pessoas aqui felicitando você, né? Muito obrigada. Temos fãs da doutora aqui, porque além de amiga, né, apesar que é complicado para mim falar doutora Regiane, né? Não, a gente tem uma intimidade, tem uma amizade muito legal, né? Nem deve. Mas como profissionais nós estamos aqui hoje. Me chama de senhora, né? Imagina uma coisa dessa, que absurdo. Nós temos amizade em outro contexto, né, musical, né, muito tempo que nós nos conhecemos. Para quem não sabe, é um cantor maravilhoso, canta muito. Não me comprometa aqui na live. Mas olha, é um privilégio muito grande, obrigado por você ter aceito. Todo meu, muito obrigada por você ter confiado, né, em mim como profissional e no que eu puder ajudar, estou sempre à disposição, é sempre um prazer. Muito obrigada a vocês que assistiram a live, eu fico muito feliz de poder participar com vocês, de poder dividir um pouquinho do que eu sei hoje. Já deixa um recado para eles, né, finalizando. Claro, mensagem se final. Vocês puderem, por favor, transmitam as informações. Como a gente disse ao longo dessa live, a informação é a maior luta que a gente tem, não só contra a Covid-19, mas contra qualquer doença, contra qualquer patologia. A cultura, a higiene, né, o conhecimento ainda é a melhor forma de prevenção. Então, transmitam informação para outras pessoas, não transmitam a doença. Tá bom? Exatamente. Um beijo para vocês todos, fiquem com Deus. Espero que todo mundo esteja seguro dentro de casa, cumprindo essa quarentena. Cuidem do emocional, cuidem da saúde de vocês, de quem vocês amam, isso é o mais importante. Tá ótimo. Muito obrigado, tá? Obrigado também a todos vocês que participaram. Um abraço para todos vocês. Lincoln está aqui com a gente também. A gente está esperando, né, Lincoln, marcar a sua live, porque você é uma pessoa muito difícil.
Mas enfim, Lincoln é um empresário, empreendedor, enfermeiro, já participou com a gente em vários momentos aqui. Na próxima. Então, na próxima vez, e o Dr. Daniel, que está aqui nos bastidores, a gente também vai convidar numa próxima oportunidade para a gente poder falar de outros assuntos. E você, muito obrigado pela participação. A gente volta na semana que vem com outro convidado, com outros temas aqui relevantes para a nossa enfermagem e também para todo o público que segue o nosso canal. Um abraço para você, doutora Regiane. Muito obrigado pela participação. Beijo a todos. E até a próxima, pessoal. Muito Até obrigado. mais. Tchau.